Velho, até o final desse vídeo você vai ver o quanto a Globo é um lixo, patética. Diante do que tá acontecendo nos jogos do Bahia em relação à arbitragem, não se espante se houver uma operação contra o Bahia no domingo no jogo contra o Flamengo. Porque é bizarro o favorecimento da mídia, o quanto eles têm seu queridinho e não tentam nem esconder mais. A gente vai trazer esse conteúdo pra você. Vamos falar também a respeito de baixas do Flamengo, o que pode contribuir para essa operação acontecer contra o Bahia. O Bahia tem que ficar atento, de olho na arbitragem. A gente vai trazer também Gilberto, falando a respeito de Luciano Juba, Gilberto lateral, que foi da Seleção Brasileira 2002. E vamos trazer a situação também inusitada de Rogério Ceni. Tudo isso e muito mais você confere nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno. Aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Esporte Clube Bahia. Te peço encarecidamente like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço também a sua participação na inscrição. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Então, em busca dos 100 mil inscritos, conto com você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, faça parte da nossa família que cada dia mais cresce. Beleza? Galerinha, vamos começando o nosso conteúdo. Trazendo aqui o ex-lateral Gilberto da seleção, que elencou ali os seus favoritos, a sua prateleira de laterais no futebol brasileiro. E aí a gente fala, né, velho, que a opinião da mídia, ela tem muito, pesa muito quando o técnico da seleção vai fazer sua convocação. Cara, Luciano Juba ganha de todos os citados nos números, todos. Participação em gols, assistências, tudo de número. Juba é o líder. E o cara simplesmente está na prateleira B para uma das referências em laterais, né, que está aí atualmente na mídia, sempre aparece ali no ESPN. Vamos ver aqui esse vídeo? Alexandre, prateleira A. Ayrton Lucas. Ayrton, acho que B. Alex Telles. B também. Arana. B. René. René, B. Piton. Piton. Piton é jovem, né? É um jogador que está aprendendo, né? Tá tendo oportunidade, está jogando. Eu colocaria ele numa prateleira C. Enzo Dias, do São Paulo. Enzo Dias, acho que B também. Bidu. Bidu, cara, eu boto na B. Piquerez. Acho que A. Reinaldo. O Reinaldo teve um ano espetacular, né? Acho que nem o Reinaldo esperava tanto, né? Eu acho que assim, você pensar em jogador hoje para Série A, para clube de Série A, eu colocaria o Reinaldo aí na A. Luciano Juba, do Bahia. Luciano teve até convocação, se não me engano, né, para a seleção. Foi. Eu acho que B. Juninho Capixaba, do Bragantino. Cara, eu gostava muito do início do início, assim, né, da carreira do Capixaba, né, mas depois rodou bastante e tal. Eu acho que eu colocaria hoje, assim, o Capixaba na C. Mas eu, assim, com ressalva, porque eu realmente no início da carreira dele eu gostava muito do Capixaba. Velho, inacreditável, né, velho? Reinaldo é prateleira A pela temporada que ele fez no ano passado no Bragantino, ou no Mirassol, desculpa. E aí, Juba, que vem sendo regular há pelo menos 2 anos, se destacando, metendo gol, é prateleira B ali encostado. E ele ainda cita a convocação, viu? Ele ainda cita a convocação e ainda assim ele consegue colocar Reinaldo na prateleira A, pelo que ele fez no Mirassol no ano passado, sendo que esse ano já caiu totalmente o futebol de Reinaldo. Substituído com frequência no Mirassol. Tem jogos que nem começa como titular mais. E aí, Juba, prateleira B. E Juninho Capixaba C. Olha, eu tenho todos os problemas com o Juninho Capixaba, principalmente na passagem dele pelo Bahia. E olha que a passagem pelo Bahia é o que ele cita, né? Ele cita que foi absurda, que ele gostava muito. Mas assim, no Bragantino, o Juninho Capixaba é um baita de um lateral. Prateleira C, Gilberto, me poupe, me faça uma garapa. Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, vamos falar a respeito de uma situação inusitada que rolou com o técnico Rogério Ceni. A galera do Os Pernetas
deu uma entrevista ali, né, na brincadeira com o Rogério Ceni, perguntando o nome real de Del. E saiu cada pérola, meu amigo. Vamos acompanhar aqui como é que foi. Nome do Del? Caralho! Qual é o nome do Del? Qual é o nome do Del? Só chama ele de Del? Rapaz, eu não sei o nome do Del. Não vai me perguntar outro. Qual que é o nome do Del? Del... Vanderlei? Não sei, é difícil. Pô, foi bem, o Vanderlei é o segundo nome. É? Ninguém sabe. Ele já me falou já, só que é difícil. O primeiro é quase isso, mas com W também. É? O Elderson. Pô, é isso aí, é isso, gabaritou. El nombre de Del. Wenderson, ou algo assim. Nombre de Del. Del... Pá, mas tá... Que tá em Nárnia. O nome tá do em Del. Nárnia. Só isso. Wenderson. Foi bem. Qual que é o nome do Del? Deolane? Os caras chamam de Deolane? Ah, não, loucura, velho, não é. Não sei não. Tô chamando de Delta, eu só bem 15 dias, então não sei. Velho. Não, mas é teu parceiro. Na maldade, a gente boa pra caralho. E bom jogador, viu? É o seguinte, a gente quer saber qual Ele que é o nome falou do que Del. ali, velho. Peraí, eu vou botar aqui até o ponto pra escutar mais. Não é. Não sei não. Deolane? Os caras chamam de Deolane? Ah, não, loucura, velho, não é. Não sei não. Tô chamando de Delta, eu só bem 15 dias, então não sei. Velho. Não, mas é teu parceiro. Na maldade, a gente boa pra caralho. E bom jogador, viu? É o seguinte, a gente quer saber qual que é o nome do Del. Wenderson. Foi bem, pô, foi bem. Pra gente, qual que é o nome do Del? Cara, um nome estranho, calma aí. Não, é dois nomes estranhos. Cara, esqueci o nome do Del, cara. E ele tá ali, tá, ó. Ô Del, como é que é teu nome mesmo? Pô, esqueci, mano, mas é... Não, é um nome bonito. Qual que é o nome do Del? Derlene? Que isso, pô? Não, vem cá, não, Del peraí. Ó, a galera quer saber aqui, qual que é o verdadeiro nome do Del? Não, ninguém... Não. Fala aí o nome do Del. Não, Já falou. vai. Não, tá bom, já falou, fala aí. Feliz. Derlene? Não, Sei foi não, essa. Yes, Wenderson, com W. Não, calma aí. Os brasileiros são assim também, mano. Vai vendo, e o sobrenome? Vanderlei com W. Não, mano. Não sabia, Michel? Não, os brasileiros, assim, eles têm um nome, mas eles se colocam outro nome, cara. É incrível, assim, não. Me chama de irmão aqui, ó, todo dia. Tá vendo? Não dá pra acertar, mano, não dá, na moral. É Del. Como tá na camisa? Pô, cara, realmente, ô Del, eu vou dar um crédito aí pra galera do elenco do Bahia, pô. Eu vou dar um crédito. A gente acabou de escutar e eu não consigo pronunciar o nome, pô. Não dá, eu não consigo lembrar aqui. Eu vou dar esse crédito, porque que nome... Del tá massa, velho. Haaland do Sertão tá massa. Se apegue nisso, irmão. Se apegue nisso. Porque você vai ser muito mais lembrado do que se você quiser um dia, por vaidade, usar seu nome real, tá bom? Galerinha, vamos seguir na nossa pauta aqui. Vamos falar a respeito do Flamengo. Pois é, próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem algumas baixas. Boas notícias pro torcedor do Bahia, que tá preocupado, né, velho? Que toda vez que a gente vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, tem que rolar algum tipo de preocupação. E a principal delas é com a arbitragem. E para isso o Bahia se movimenta aí nos bastidores para tentar fazer uma pressão na CBF para a escalação do árbitro ser um árbitro de respeito. Até porque o Bahia vai ter o jogo contra o Flamengo um confronto direto, né? Um confronto que é uma busca ali direta pela segunda colocação. O Flamengo com 20 pontos, se eu não me engano, alcançou hoje após ganhar o Fluminense, e o Bahia com 19. Ou seja, confronto direto. Quem ganha assume ali a segunda colocação, ou, no caso do Bahia, pode ficar em terceiro, porque ainda depende do jogo ali do Fluminense e do São Paulo, que hoje tem pontuação à frente do Bahia. Vale lembrar que o Bahia é o único dos times aí que tem, né, junto com o Flamengo, menos um jogo, né, em relação aos outros que eu citei, Palmeiras, Fluminense e São Paulo. Tá bom? Falando nos confrontos contra o Flamengo, o último deles o Bahia ganhou. Ano passado o Bahia meteu 1-0 no segundo turno do Campeonato Brasileiro na Fonte Nova. No primeiro turno o placar foi igual, só que pro lado do Flamengo, tá certo? E aí o Flamengo para esse jogo contra o Bahia vai ter algumas baixas. No jogo de hoje, Carrascal tomou cartão e vai ficar fora da partida. Carrascal, que hoje é um dos destaques do Flamengo, inclusive viralizado aí na internet, né? Com o Papo de Undaiá, né? Uma narração que ficou muito famosa aí nas redes sociais, aonde ele faz um gol, um lance muito bonito, e aí o narrador
canta, né? Muita gente acha que é o Jorge Igor cantando esse gol e não é. É um outro cara totalmente desconhecido, narra pra rádio e pro YouTube. Ele grita, ai Carrascal, isso é papo de um Dayá. Carrascal, esse mesmo, estará fora do duelo contra o Bahia. Jogador extremamente perigoso, cara ali do meio campo, né? Geralmente dupla ali com a Arrascaeta. Importante essa baixa, tá? Importantíssima essa baixa. O nosso amigo Fefo Noronha trouxe aqui, ó, o meio atacante Jorge Carrascal expulso no Fla-Flu vai ficar de fora. Além do colombiano, também estão fora Saul, Pulgar, Jorginho e Everton Cebolinha. Né? Levando em consideração o elenco do Flamengo, se fosse qualquer elenco modesto, a gente estaria aqui, feliz da vida, né? Porque a quantidade de jogadores que são importantes de fora, ou que já foram importantes em determinado momento, é grande, né? Se você falar, Saul teve seu momento de brilhar. Pulgar, Eric Pulgar, baita de um volantaço, tá? Já brilhou muito com a camisa do Flamengo. Jorginho, jogou na Europa, né? Craque de bola, já foi suprassumo dos craques. Everton Cebola também. O Carrascal tá brilhando agora. Então, assim, se a gente fosse olhar assim, num time modesto, o Flamengo, a gente diria que iria desconfigurado. Só que aí a gente tem que lembrar, né? O Flamengo, ele tem Bruno Henrique, tem Samuel Lino, tem Arrascaeta, tem o De La Cruz, que apesar de não estar jogando muita bola ainda, nem consegue ter físico pra isso, mas é uma opção, né? Então o Flamengo tem um elenco, o próprio Paquetá, né? O Flamengo tem um elenco absurdo, que com certeza Leonardo Jardim vai ter pelo menos 11 bons jogadores para iniciar o jogo contra o Bahia, jogo que eles vão buscar se aproximar ainda mais ali do Palmeiras. Só que o que mais deixa o torcedor do Bahia preocupado é justamente a manipulação e essa briga do Flamengo com o Palmeiras, né? Hoje, após o triunfo contra o Fluminense, o repórter do Sport TV, Carlos Gil, protagonizou isso aqui, ó, velho. Olhe isso aqui. Tá certo, obrigado pela vitória. 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 Beleza, muita gente vai dizer, ele se confundiu. Mas assim, Carlos Gil, repórter experiente da Globo, num jogo contra o Flamengo, obrigado pela vitória. Cara, bizarro, né, velho? É bizarro, os caras nem fazem questão mais assim de esconder o quão eles têm o Flamengo como favorito, né? O quão eles querem que o Flamengo ganhe sempre. E assim, torcedor do Bahia precisa ficar atento, monitorar tudo. E o Bahia vem sofrendo com erros absurdos de arbitragem nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. E nada impede, no jogo contra o Flamengo, a gente ter mais um escândalo de arbitragem, principalmente em relação ao Bahia. Quem não já sabe, né? A gente sabe que quando o Bahia vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, se o Bahia fizer frente, sempre tem alguma coisa vindo da arbitragem para tentar prejudicar o Bahia. Então é importante demais o Bahia fazer pressão na CBF, principalmente pelos últimos acontecimentos, para tentar se prevenir pelo menos nessa questão, né? Já vai ser um jogo extremamente difícil. Para mim, é o jogo que pode fazer com que o Bahia de fato dê um recado, tanto para o seu torcedor que ainda tem aquele pé atrás, tanto para todo mundo no Brasil, que o Bahia vai sim brigar pelas primeiras posições do campeonato. Porque se o Bahia, que já tem uma sequência absurda nesse campeonato fora de casa, ganha um Flamengo no Maracanã, o Flamengo que vem bem segundo colocado, cara, é um baita de um triunfo, tá? É um baita de um triunfo. Falando em baita de um triunfo, falando também, né, em primeiras colocações, o SC Bahia Números trouxe aqui, ó, algo importante demais. Vou colocar na tela aqui pra gente poder acompanhar. Um momento só. Tá aqui, ó. O Bahia passou 80 das últimas 87 rodadas da Série A no G8. E assim o SC Bahia Números destrinchou. 2024, 10 rodadas entre os 4, 18 rodadas entre os 6, 35 rodadas entre os 8. 2025, 10 rodadas entre os 4, 26 rodadas entre os 6, 34 rodadas entre os 8. 2026, 6 rodadas entre os 4, 11 rodadas entre os 6, 11 rodadas entre os 8.
Em 2025 não foram todas entre os 8. O Bahia não começou bem, né, em 2025. Foram 3 empates e 1 derrota nos 4 primeiros jogos. Observação: tudo isso leva em conta a ordem original das rodadas. Jogos atrasados podem gerar algumas distorções. Ou seja, no geral, nos últimos anos aí, nos últimos 3 anos de Campeonato Brasileiro, né, 2 anos e meio, porque esse a gente está um pouco perto ali da metade, são 80 rodadas e o Bahia passou, né, na verdade 87 rodadas e o Bahia passou 80 delas dentro do G8, mostrando que de fato o Bahia vem evoluindo no seu projeto, né? O Bahia antigamente era um time de segunda parte da tabela, briga contra o rebaixamento. Hoje podemos dizer que o Bahia é primeira parte da tabela e G8, o que é ali os times que estão na zona de briga por vaga na Libertadores sempre. Quem tá no G8 sempre tá brigando por uma das vagas da pré-Libertadores, até porque geralmente abre, né, G7, G8. Acho que esse ano não vai acontecer porque foi dada uma vaga pro vice da Copa do Brasil. Mas ainda assim, em todas as edições anteriores, o G8 era a briga direta por uma das vagas da pré-Libertadores. Então mostra que o Bahia tá de fato evoluindo e a gente espera que no Maracanã o Bahia mude esse patamar, ganhe do Flamengo, assuma a segunda colocação com ajuda de resultados e mostre pro Brasil que esse ano a briga do Bahia é ainda mais lá em cima, tá bom? No mais, se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, comenta nossas pautas e assiste o conteúdo até o final, tá bom? No mais é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!